Oi pessoal, aqui é o Theo e estou com vocês hoje para contar mais um caso chocante. O caso envolvendo Nobuyuki Sato e Fusako Sano, uma estudante que foi mantida como um animal de estimação. É possível perceber que o criminoso é um maníaco pela natureza de suas ações. Normalmente, maníacos abusam, torturam e depois brutalmente tiram a vida de suas vítimas, mas existem casos que esse abuso pode durar anos ou até décadas. Se o relato de um criminoso tem mais de 2 vítimas, os especialistas chamam de série e o criminoso de maníaco em série. A história da criminalística mundial conhece muitos casos em que maníacos não mataram suas vítimas, mas as mantiveram cativas em suas próprias casas, porões ou bunkers. Infelizmente, existem muitas histórias assim e o que é mais curioso é que na maioria dos casos os reféns estavam, por assim dizer, à vista de todos, e os sequestradores já tinham chamado a atenção da polícia. O nome de nossa vítima de hoje é Fusako Sano. Ela foi mantida cativa por quase 10 anos dentro do quarto do seu sequestrador. O criminoso Nobuyuki Sato, por várias razões, ainda morava junto de sua mãe e manteve a garota em cárcere privado em seu quarto sem que a sua genitora soubesse, pois ela nunca ousou entrar no quarto de seu filho por conta da natureza violenta do mesmo e suas várias ameaças caso o fizesse. A vítima Fusako Sano. Uma garota chamada Fusako Sano nasceu na pequena cidade japonesa de Mitsuki, localizada na província de Niigata, em 28 de novembro de 1980. Ela cresceu em uma família comum, de renda média, sendo uma criança bem-vinda e querida. A garota frequentou uma das escolas locais, era apaixonada por beisebol e torcia pelo time local. Em 13 de novembro de 1990, 2 semanas antes de completar 10 anos, Fusako, que estava no 4º ano na época, voltava para casa após a escola. Ela estava um pouco atrasada por ter ficado para assistir ao jogo de beisebol da escola. Seus pais estavam cientes do evento esportivo, então não estavam particularmente preocupados enquanto a estudante voltava para casa em sua rota habitual. Já estava escurecendo em uma noite fria de outono. Haviam poucos pedestres na rua e raros carros passavam rapidamente, desaparecendo de vista. De repente, um veículo ultrapassou a garota e em seguida, freou bruscamente e parou na frente dela. Aquele fatídico evento dividiu a vida da jovem em antes e depois. O sequestrador Nobuyuki Sato. Nobuyuki Sato veio ao mundo em 15 de julho de 1962, na província japonesa de Niigata, em uma família de posses. O patriarca da família tinha um próspero negócio relacionado ao transporte público da cidade. Nobuyuki era o caçula de seus pais, e na época de seu nascimento, seu pai tinha 62 anos e sua mãe, 37. Ele tinha 5 irmãos do casamento anterior de seu pai, mas não mantinha laços com eles. Nobuyuki cresceu sendo mimado e extremamente malcriado, não havendo limites para sua falta de educação. Ao mesmo tempo, era muito emotivo e às vezes, até agressivo. Seus pedidos, quando não eram atendidos imediatamente, resultavam em birras e muito choro. Na escola, Nobuyuki tinha poucos amigos devido a seu caráter complexo e comportamento estranho e por vezes inadequado. Vale destacar que o menino era bastante alto, o que o envergonhava muito, e ele sempre andava curvado, recebendo muitos apelidos ofensivos. O chefe da família construiu uma suntuosa casa de 2 andares, no estilo europeu, em uma das ruas principais da cidade, onde, no 2º andar, a maior parte era ocupada por um quarto infantil espaçoso e iluminado para seu filho favorito. No entanto, o menino não gostava do quarto, comportando-se inquieto e repetindo constantemente que tinha medo de ficar lá sozinho. Esse comportamento ansioso e medos infundados levaram seus pais a procurarem um médico. Após um exame médico inicial em um hospital comum, o menino foi encaminhado a um psiquiatra para avaliação. Lá, foi diagnosticado com vários transtornos, incluindo nictofobia, medo do escuro, misofobia, medo de germes e sujeira, e, além disso, foi constatado que ele tinha uma estranha combinação de autofobia, medo da solidão, e sociofobia, transtorno de ansiedade relacionado à interação social. Ou seja, ele tinha igual medo e evitava tanto a solidão quanto o contato com os outros. Nobuyuki sempre permaneceu solitário, não tinha namorada, apesar de sua boa aparência, nem amigos no ensino médio. Na verdade, ele se tornou uma pessoa que não era bem vista por aqueles ao seu redor, e os colegas simplesmente não queriam se comunicar com ele.
Ele podia descontar sua raiva e insatisfação consigo mesmo e com os outros apenas em seus próprios pais idosos, que sempre lhe perdoavam e tentavam de todas as formas agradar ao filho com presentes ou dinheiro. Como adulto, Nobuyuki não se mantinha em nenhum emprego. Ele constantemente se metia em confusão, entrava em conflito com os colegas e negligenciava suas obrigações profissionais, o que fazia com que ninguém quisesse lhe contratar. O jovem voltava para casa no meio do expediente apenas porque estava chovendo e ele se sentia triste com isso. E em outra oportunidade ele feriu intencionalmente uma colega de trabalho. Provavelmente, ele sentia alguma espécie de simpatia por ela e estava tentando chamar a atenção dela. O incidente foi considerado um acidente, mas Sato foi imediatamente demitido depois disso. Ele não trabalhou em nenhum outro lugar e viveu sendo sustentado por seus pais. Gradualmente, o jovem começou a sair menos de seu quarto e a entrar em conflito com seus pais com mais frequência. Após uma dessas brigas, o jovem ateou fogo em sua própria casa, o que quase destruiu toda a residência e matou seus moradores. Em seguida, Sato foi enviado para tratamento compulsório em uma clínica psiquiátrica, onde foi diagnosticado com transtorno bipolar, explosões de agressão descontrolada, bem como sinais de misoginia. Ele ficou no hospital por pouco mais de um mês, após o qual recebeu alta por não ser considerado uma ameaça para os outros. Por um tempo, Nobuyuki ficou relativamente calmo e até começou a reconstruir a casa parcialmente queimada e adicionou mais algumas salas a ela, mas seus esforços não duraram muito e ele simplesmente abandonou a reforma. A primeira tentativa de sequestro e a detenção. Sato tornou-se cada vez mais recluso, sombrio e passava a maior parte do tempo em seu quarto assistindo TV. Deve-se notar que, ao longo do tempo, ele deixou de permitir que sua mãe e seu pai entrassem não apenas em seu quarto, mas também no segundo andar. Em caso de violação dessa fronteira, ele partia para cima de seus pais idosos com os punhos, gritando e os ameaçando de morte. Na primavera de 1989, Nobuyuki começou a sair para passear e preferia caminhar perto de uma das escolas locais, onde observava atentamente as garotas. Inicialmente, ele se comportava com moderação, não se aproximava nem tentava fazer contato com ninguém. Mas, em um certo dia, agarrou uma das garotas bem na porta da escola, a colocou sobre o ombro e correu para o seu carro, que estava estacionado nas proximidades. Tudo isso aconteceu diante das outras crianças, que imediatamente gritaram e pediram ajuda. Um segurança da escola e alguns transeuntes reagiram rapidamente, resgatando a garota e detendo o sequestrador antes da chegada da polícia. A garota que Sato tentou sequestrar tinha apenas 9 anos. Ele não conseguiu explicar por que havia atacado a garota da escola. Dessa forma, a polícia acusou Sato de tentativa de cometer atos ilícitos de violência contra uma menor. Ele enfrentava uma séria possibilidade de prisão, mas em seu julgamento, que ocorreu em agosto do mesmo ano, Nobuyuki Sato recebeu apenas 1 ano de prisão que foi totalmente cumprida em liberdade condicional. De acordo com alguns relatos, seu pai o ajudou nisso usando suas conexões e pagando muito dinheiro. Além disso, logo o nome de Nobuyuki desapareceu misteriosamente do banco de dados de criminosos que foram processados. Aparentemente, também houve a influência de seu pai e seu dinheiro. No entanto, o idoso, tão zeloso em limpar a reputação do herdeiro, acabou indo para o hospital após sofrer um ataque cardíaco e acabou vindo a falecer em decorrência disso. O Sr. Nobuyuki sentiu uma grande vergonha e dor pelo monstro que havia criado e não resistiu aos sentimentos ruins. O rapto de uma menina em Niigata. 1 ano e meio após a primeira tentativa falha de rapto, o jovem de 28 anos embarcou novamente na busca. Durante todo esse tempo, ele permaneceu relativamente sereno, não atraindo a atenção da polícia, e o incidente que ocorreu na primavera de 1989 na frente da escola foi rapidamente esquecido. Em 13 de novembro de 1990, Nobuyuki saiu de casa, entrou num carro e passou várias horas simplesmente a dirigir pela cidade. À noite, quando estava começando a escurecer, dirigiu-se para uma estrada deserta, onde logo avistou uma menina voltar para a casa da escola. Era Fusako Sano, de 9 anos, que infelizmente tinha se atrasado num evento esportivo naquele dia. Não havia pessoas ou outros carros por perto, ninguém para pedir ajuda ou chamar a polícia. Sato brecou bruscamente o seu veículo e parou bem na frente da garota. Saiu do carro com uma faca na mão, agarrou Fusako e lhe ameaçou dizendo que, se ela tentasse gritar ou fugir, ele cortaria a garganta dela.
Assim então, empurrou Fusako para o porta-malas e depois de conduzir mais um pouco pela estrada, entrou em um terreno baldio. Ali, Nobuyuki abriu novamente o porta-malas, amarrou as mãos e os pés da menina e tapou-lhe a boca com fita adesiva. Quando escureceu, o sequestrador levou a vítima para sua casa, tirou-a de dentro do carro e a levou para o quarto dele, entrando por uma parte inacabada da moradia para não ser percebido pela mãe. Depois, voltou a sair e entrou novamente pela porta, como era seu costume. Nobuyuki subiu as escadas e, ameaçando-a novamente com a faca, ordenou a Fusako que ficasse calada. A amarrou à cama e disse-lhe que, se ela tentasse sair do quarto, olhar pela janela, gritar ou chorar, ele a mataria e atiraria o corpo dela no oceano, para que ninguém jamais o encontrasse. A menina estava apavorada e fazia tudo o que o sequestrador mandava, ainda esperando que ele tivesse piedade e a deixasse ir. A busca pela menina desaparecida. Quando Fusako não retornou para casa depois da escola, seus pais ficaram apreensivos. Eles sabiam que a filha ficaria até tarde na escola para assistir a um jogo de beisebol, mas já estava escurecendo lá fora e ela deveria ter chegado em casa há muito tempo. Inicialmente, os pais da garota tentaram encontrar sua filha por conta própria, seguindo sua rota habitual de casa para a escola, mas seus esforços foram em vão. Mais tarde, naquela noite, os pais da menina buscaram ajuda da polícia, esperando que a filha fosse encontrada rapidamente, pois apenas algumas horas haviam se passado desde seu desaparecimento. Equipes policiais começaram a busca e pela manhã seguinte, foram acompanhadas por dezenas de voluntários da comunidade local. No dia posterior, mais de 200 pessoas se juntaram à operação de busca, vasculhando a área, colando cartazes com fotos da menina desaparecida e entrevistando transeuntes em busca de testemunhas. É digno de nota que Nobuyuki morava nas proximidades da escola da menina e da delegacia de polícia. Além disso, ele já havia chamado a atenção da polícia por tentar sequestrar uma outra menina, mas, apesar disso, Nobuyuki nem sequer era considerado suspeito no caso, graças aos esforços de seu falecido pai para evitar que seu nome aparecesse nos registros criminais. A busca maciça durou muitos meses, verificando inúmeras construções vazias, estruturas, trailers e vagões ferroviários, buscando veículos suspeitos, vasculhando terrenos baldios e rodovias interestaduais, mas, apesar de todos os esforços, não foram encontrados vestígios ou pistas do paradeiro da menina. Diversas teorias foram levantadas, incluindo a possibilidade de envolvimento de agentes da inteligência norte-coreana no sequestro da garota japonesa. No entanto, à medida que o tempo passava, a busca não obtinha sucesso e Fusako Sano continuava desaparecida. Capturada por um maníaco. Como Fusako mesma admitiu mais tarde, ela estava apavorada no início e fez tudo o que seu captor mandava, esperando que, com o tempo, ele tivesse piedade dela e a deixasse ir embora. Mas Nobuyuki nem sequer pensou em libertar sua prisioneira nos primeiros meses. Ele amarrou suas mãos e pés tão apertados que o fluxo sanguíneo foi prejudicado, fazendo com que ela perdesse parte da sensação em seus membros. Em caso de desobediência mínima ou violação do silêncio, o torturador usava um choque elétrico como punição, batia em Fusako na cabeça e no corpo com seus punhos ou a ameaçava com uma faca. Ao mesmo tempo, Nobuyuki nunca tirou vantagem de sua vítima de forma íntima. Durante seu aprisionamento, ele não sentia atração por ela como uma mulher, mas sim algo entre um brinquedo vivo e um animal de estimação para conversar. Nobuyuki alimentava a prisioneira 1 ou 2 vezes ao dia com comida preparada por sua mãe, que morava no primeiro andar. Devido a essa dieta escassa, a menina estava enfraquecida e severamente desnutrida. Ele proibia Fusako de sair da cama e ela tinha que ir ao banheiro em sacolas plásticas, que o homem então levava para a parte inacabada da casa. Uma vez por mês, ele banhava Fusako em uma bacia, cortava seu cabelo e unhas ele mesmo e a vestia com suas próprias roupas surradas. Mas mesmo que ela se comportasse calmamente e não quebrasse as regras do sequestrador, ele ainda a espancava regularmente por diversão e praticava várias técnicas de luta com ela. Depois de alguns anos, Fusako finalmente estava psicologicamente quebrada, obedecendo a todas as exigências de seu torturador e nem mesmo tentava fugir ou olhar pela janela. Sato parou de amarrá-la quando saía de casa e nem sequer trancava a porta do quarto. Ele simplesmente arrumava a cama com a prisioneira deitada lá, e jogava algumas cobertas ou toalhas por cima, para que à primeira vista parecesse que não havia nada embaixo.
Com o passar do tempo, Nobuyuki começou a ligar a TV do quarto e permitia que ela assistisse televisão com ele. No entanto, eles assistiam apenas a programas de esportes ou algo que interessava a Nobuyuki. Ele também lhe trazia gibis que ele tinha interesse. Era a única coisa que Fusako tinha lido em seus anos de confinamento. Por quase 10 anos, ela não viu outras pessoas além de seu captor, nunca falou com ninguém e nunca saiu do quarto. Na verdade, ela ficava na cama o tempo todo e mal se movia. A garota estava tão entregue ao seu destino que nem mesmo tentava resistir às agressões ou planejar uma fuga. Abuso materno e negligência policial. A mãe de Nobuyuki morava no primeiro andar da casa e há anos não entrava no quarto do filho porque ele ameaçava agredi-la se ela desobedecesse. Ela conhecia muito bem o filho mimado e violento, então ela seguia suas ordens. Depois que Nobuyuki colocou uma prisioneira no quarto, ele proibiu a mãe de sequer subir ao segundo andar e quando ela tentou fazê-lo uma vez, ele simplesmente a empurrou escada abaixo. Ela trabalhava o máximo que podia e tentava ficar em casa o mínimo possível, mas quando se aposentou em 1996, aos 73 anos, sua vida se tornou simplesmente insuportável. Seu filho regularmente abusava dela, batia nela e a forçava a seguir uma série de regras que ele tinha inventado. Finalmente, a idosa não suportou mais e na primavera de 1996 foi à polícia, onde escreveu uma declaração de que era vítima de violência doméstica pelo próprio filho. Mas a polícia aparentemente não quis lidar com o caso e persuadiu a senhora Sato a retirar sua declaração e resolver os problemas familiares por conta própria. A aposentada também buscou ajuda 2 vezes no Centro de Saúde Pública, onde reclamou sobre o comportamento inadequado e agressivo de seu filho e pediu para interná-lo em um hospital psiquiátrico. Mas mesmo lá ela foi recusada, considerando tal motivo não sendo sério o suficiente e a aconselhando a persuadir seu filho a procurar ajuda na clínica por conta própria. Quase 4 anos depois, em janeiro de 2000, a idosa já exausta, após outra agressão, ligou para o hospital e pediu que uma equipe médica fosse enviada para sua casa, assim como policiais, porque seu filho a mantinha amarrada e a tinha atingido com um taser várias vezes. Uma descoberta surpreendente. Desta vez, os agentes finalmente responderam às queixas da idosa e foram até o endereço. Quando a ambulância e o carro da polícia chegaram à casa, Nobuyuki ficou visivelmente inquieto. Ele começou a se comportar de maneira agressiva, resistindo e tentando lutar. Devido a esse comportamento inadequado, ele teve que ser algemado e os paramédicos o sedaram com uma grande dose de tranquilizantes. A idosa espancada admitiu que estava com medo de seu filho, cujo comportamento estava se tornando cada vez mais agressivo e incontrolável. Ela também afirmou que não subia ao segundo andar da casa há muitos anos porque ele a proibia, ameaçando matá-la. Os policiais decidiram verificar o segundo andar e o quarto de Nobuyuki. Assim que entraram, notaram um monte de cobertores sobre a cama, que se mexeu levemente. Ao puxarem os cobertores para trás, os policiais ficaram chocados ao verem uma garota muito magra, pálida e exausta debaixo deles. Quando perguntaram quem ela era e como tinha ido parar ali, ela respondeu em voz baixa e disse que tinha sido sequestrada a caminho de casa da escola há muito tempo. Após a descoberta perturbadora, a mãe de Nobuyuki foi trazida para o quarto e perguntaram a ela se conhecia a garota, mas a mulher ficou muito surpresa e afirmou que não tinha ideia de que alguém além dela e de seu filho morava na casa. A prisioneira também confirmou que nunca tinha visto a mulher antes. Confissões de um maníaco. No mesmo dia, Nobuyuki foi levado à delegacia para interrogatório e o que ele disse deixou os policiais completamente chocados. Ele recordou com riqueza de detalhes o dia em que dirigia pela estrada e avistou Fusako. De acordo com o detido, ele achou a garota muito bonita e decidiu levá-la para casa. Sato afirmou que cuidou dela, a alimentou, a banhou, a vestiu e leu histórias em quadrinhos para ela, aplicando castigos apenas quando ela desobedecia. Ele também admitiu ter um sentimento de afeto por sua prisioneira, como se fossem amigos, e que parecia que ela também o via dessa forma. Ele não tinha a menor intenção de deixá-la partir e esperava que ela permanecesse com ele para sempre. Adorava passar tempo com ela, podendo conversar por horas sobre xadrez, futebol, música ou seus personagens favoritos dos quadrinhos, enquanto ela o escutava em silêncio.
Ele acrescentou que nunca trancou a porta do quarto, mas Fusako nunca tentou fugir, o que o levou a acreditar que ela gostava de estar com ele. Consequências, julgamento e veredito. Nobuyuki Sato, então com 37 anos, foi hospitalizado imediatamente em 28 de janeiro de 2000, como mentalmente instável. Após uma avaliação médica, os profissionais de saúde concluíram que, apesar de seu transtorno mental, Sato era capaz de compreender suas ações e, portanto, poderia ser submetido a julgamento. Em 10 de fevereiro de 2000, seu status legal foi alterado de suspeito para criminoso, e ele foi preso em 11 de fevereiro do mesmo ano. O tribunal de Niigata abriu seu julgamento em 23 de maio de 2000. No processo, os promotores agiram com muito cuidado para evitar maiores danos à saúde mental de Fusako Sano. O caso da promotoria incluiu até mesmo acusações menores contra Sato, como, por exemplo, furto de roupas íntimas femininas, com o objetivo de colocá-lo na prisão pelo maior tempo possível. Após uma alegação da defesa de insanidade criminal, em 6 de setembro de 2001, psiquiatras descobriram que Sato estava mentalmente apto para enfrentar as acusações, e ele posteriormente admitiu as principais delas. Em primeira instância, em 22 de janeiro de 2002, o Tribunal Distrital de Niigata o condenou a 14 anos de um máximo de 15 anos. A defesa recorreu em 24 de janeiro do mesmo ano, e o julgamento foi transferido para o Tribunal Superior de Tóquio. Em 12 de outubro de 2002, o juiz do Tribunal Superior de Tóquio Toshio Yamada condenou Sato a 11 anos, reduzindo a sentença inicial. Tanto a acusação quanto a defesa recorreram e o caso foi transferido para a Suprema Corte do Japão. Em 10 de julho de 2003, o juiz da Suprema Corte Takehisa Fukasawa aceitou os argumentos da acusação. Dessa forma, o criminoso cumpriria o prazo anteriormente sentenciado de 14 anos de prisão. Sato foi condenado à penitenciária de Shiba. Cumpriu integralmente sua pena e foi solto em abril de 2015. Por volta de 2017, Sato foi encontrado morto, sozinho em um apartamento na cidade de Shiba. Ele estava na casa dos 50 anos na época. Sua mãe poderia ser considerada cúmplice, pois, atendendo ao pedido de seu filho, regularmente adquiria produtos de higiene feminina no supermercado e poderia ter suspeitado de algo errado. No entanto, foi levado em conta o fato de que ela havia entrado em contato repetidas vezes com a polícia e instituições médicas, mas seus pedidos para visitar a casa da família foram ignorados. O caso foi amplamente divulgado antes mesmo do início do julgamento, e a polícia local foi duramente criticada, uma vez que Nobuyuki já havia sido julgado anteriormente por tentativa de sequestro de uma estudante em um caso extremamente semelhante. Entretanto, pela má vontade da polícia local e pelas atitudes do pai do criminoso que na época livrou seu filho de todas as acusações, ele pôde cometer o mesmo crime e nem ter sido considerado suspeito. Como resultado, o chefe da polícia local e o chefe do departamento de polícia regional, que falharam em controlar a situação desde o início e cometeram muitos erros, foram destituídos de seus cargos. Como foi a vida da menina depois disso? No momento em que Fusako foi encontrada, ela estava tão debilitada que mal conseguia se manter de pé. Os médicos diagnosticaram exaustão e desidratação, e seus músculos estavam totalmente atrofiados. Além disso, ela gaguejava, temia a luz do sol e tinha praticamente perdido suas habilidades de comunicação. Quando seus pais viram sua filha pela primeira vez após quase uma década separados, mal a reconheceram. Fusako levou cerca de um ano para se recuperar fisicamente, mas sua saúde mental levou muito mais tempo para se estabilizar. Ela desenvolveu um grave transtorno de estresse pós-traumático, evitava contato social e sua capacidade cognitiva permanecia no nível de uma criança de 9 ou 10 anos. Seus pais decidiram mudar-se para fora da cidade, onde Fusako passou a se chamar Sachiko Yamada e recusou-se veementemente a falar com a imprensa. Com o tempo, ela fez novos amigos, descobriu um interesse pela fotografia e até conseguiu tirar sua carteira de motorista. No entanto, em 2007, ela ainda veio a sofrer outro trauma quando seu pai se afogou diante de seus olhos durante uma viagem familiar a um lago. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seus comentários, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receberem as próximas histórias aterrorizantes que virão. Obrigado por assistir e até a próxima!